Olá, pessoal! Vamos conversar hoje sobre o método de estudo de caso? Estudo de caso é um método de investigação científica que estuda um fenômeno, organização, prática social ou comunidade, explicando como e por que acontecem. Esse método de investigação permite um aprofundamento sobre um tema específico e pode oferecer subsídios para novas investigações. Quando utilizado pelas ciências sociais, é uma investigação empírica de um fenômeno contemporâneo em seu contexto real. É usado especialmente quando não há uma definição clara entre os limites do fenômeno e do seu contexto. Segundo os autores Freitas e Jabor, 2011, pode ser usado no método quantitativo, qualitativo ou com a junção de ambos. Bom, quando a gente fala sobre característica do estudo de caso, a gente se refere a algumas características bem individuais do estudo. Então, primeiro a gente precisa entender qual é o propósito. Tá? É uma pesquisa empírica, abrangente, com procedimentos já pré-estabelecidos. Então, dessa forma, fica mais focado a investigação, né, e direcionar essa investigativa ou algumas outras investigativas, né, de um fenômeno ou mais, no contexto da vida real. E uma característica importante é a ênfase em compreender o que está acontecendo a partir da perspectiva do participante ou dos participantes do estudo. Esse tipo de pesquisa é preferível quando as questões são abordadas do tipo como ou porquê, são apresentadas, essas perguntas quando são apresentadas e quando não se podem manipular para poder responder essas perguntas componentes relevantes. Então, é útil quando o pesquisador, por razões práticas ou éticas, ele não pode realizar estudos experimentais. A gente pode subclassificar em 3 distintas fases esse estudo. A primeira delas é a escolha do referencial teórico sobre qual se pretende trabalhar, né? Ou seja, a seleção dos casos e o desenvolvimento de um protocolo para a coleta de dados. A segunda fase a gente chama de condução do estudo de caso. E essa segunda fase é a coleta e a análise dos dados, culminando com os relatórios do caso. E a terceira fase é a análise dos dados obtidos à luz da teoria selecionada, interpretando os resultados da pesquisa. O protocolo configura-se como um grande componente de confiabilidade ao estudo de caso. Bom, essas características e indicações, em 2005, o autor Wynne, ele coloca em um trabalho que apresenta 3 situações nas quais o estudo de caso ele é indicado. Tá? A primeira situação é quando o caso é um estudo crítico, né? O estudo é crítico para se testar uma hipótese ou teoria explicitada. A segunda situação que o autor coloca é para se optar por um estudo de caso é o fato que ele deve ser extremo ou único. E essa terceira opção, na terceira situação de indicação, tá? Quando se dá o caso revelador. Ou seja, quando o pesquisador tem um acesso a um evento ou fenômeno até então inacessível à pesquisa científica. Ele é inédito. Todas essas afirmações inseridas na revisão de literatura devem ter suas fontes citadas. O pesquisador relata os estudos empíricos recentes sobre um problema
que demonstra o estado da arte sobre o tema e o posicionam de forma distintas. A metodologia deve ser redigida com clareza para tornar possível a qualquer outro pesquisador a reconstrução do estudo. As técnicas de pesquisa utilizadas, além de descritas, devem ter suas fontes mencionadas também. A escolha da amostra deve ser justificada, ou seja, quais as razões das variáveis que qualificam a amostra. Devem ser citados elementos que dão validade e confiabilidade ao estudo, e o pesquisador deve registrar também as limitações, implicações e sugestões em suas conclusões finais. Então, de um modo geral, a redação do estudo deve ser atraente, ou seja, ela deve ter uma escrita que significa uma maneira clara, estimulante, a fim de provocar no leitor um grande interesse até as conclusões finais. Então tem que ser um estudo chamativo, um estudo atraente, um estudo que desperte, sim, o interesse do leitor para poder ler e, além de ler, sim, claro, entender qual é o propósito do estudo e como que ele foi feito. Quanto à classificação, Bodgan e Bickley, 1994, classificam estudo de caso pelo número de casos em estudo de caso únicos e estudo de caso múltiplos. Já o IN 1993 apresenta um critério de classificação do qual emergem 6 tipos de estudo de caso. Nos estudos de casos únicos, o tipo exploratórios únicos, descritivos únicos, explanatórios únicos, e o estudo de caso múltiplos do tipo exploratórios múltiplos, descritivos múltiplos e explanatórios múltiplos. Já Stake, 1999, classifica estudo de caso em intrínsecos, instrumentais e coletivos. A condução de um estudo de caso, seja na abordagem qualitativa ou quantitativa, realiza-se a partir de um rigor de método. Primeiramente, é necessário definir uma estrutura conceitual teórica, mapeando a literatura, delineando as proposições e delimitando as fronteiras e graus de evolução, para então planejar os casos, ou seja, desenvolver o protocolo para a coleta de dados, definindo os meios para coleta, controle e análise dos dados. Também é importante conduzir um estudo ou teste piloto para se testar a metodologia adotada, verificando as necessidades de ajustes e a qualidade dos dados. Durante a coleta de dados, deve-se contatar os casos, registrar os dados e limitar os efeitos do pesquisador. Já durante a análise dos dados, é importante construir uma narrativa e identificar a possível relação de causalidade. Para que, ao gerar ao relatório, seja possível desenhar implicações teóricas e prover estruturas para replicação do estudo. Dentre os principais pontos positivos do estudo de caso, podemos citar que ele é um estudo de múltiplos efeitos determinantes. Pode-se observar o fenômeno em seu ambiente natural, é eficaz para apontar ou reformular problemas e também para a construção de hipóteses. É possível aplicar em diferentes orientações epistemológicas e utilizar múltiplas fontes de evidência. Quanto aos pontos negativos, podem apresentar vieses de memória e seleção, além de que este tipo de estudo exige uma metodologia mais apurada e mais tempo para a coleta e análise dos dados. Agora, vamos citar um artigo chamado O Cuidado em Saúde Bucal após a Política Nacional de Saúde Bucal, Brasil Sorridente, um estudo de caso, publicado na revista Ciência e Saúde Coletiva no ano de 2015, como exemplo de um estudo de caso dentro da saúde coletiva. Este estudo teve como objetivo principal investigar as condições do cuidado em saúde bucal nos municípios de um departamento regional de saúde de São Paulo.
após o lançamento da Política Nacional de Saúde Bucal. Os autores descreveram a justificativa para a escolha da metodologia, através do estudo de caso, sendo uma estratégia adequada para aprofundar o como e porquê de algumas situações ou episódios que o avaliador tem um pouco controle, e evidenciar ligações entre intervenções e situações de vida real e do contexto em que ela ocorreu, demonstrando seu curso e como modificar. Utilizaram a entrevista como roteiro semi-estruturado com a técnica do grupo focal em busca de descrever e analisar o contexto, as relações e as percepções dos sujeitos acerca da Política Nacional de Saúde Bucal. Segue as nossas referências bibliográficas para a realização da videoaula. E em nome de todo o grupo Abrasco, agradeço aos colegas e docentes da disciplina de Métodos de Investigação em Saúde Coletiva.